As taxas do presidente Donald Trump começam a atingir o Brasil. Os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio nesta segunda-feira. A afirmação foi feita ontem, domingo, por Donald Trump. O republicano fez o anúncio a bordo do avião presidencial a caminho do campeonato de futebol americano Super Bowl em Nova Orleans, de acordo com um relatório da Casa Branca. Trump expressou repetidamente sua aprovação às tarifas, usando-as como um meio de levar outros países a fazerem mudanças de política alinhadas com as prioridades dele. Em suas primeiras semanas no cargo, o líder dos Estados Unidos impôs tarifas à China e as ordenou ao México e ao Canadá. Ele pausou as medidas contra os dois últimos por um mês, depois que ambos prometeram intensificar as medidas para conter o fluxo da droga fentanil e a travessia de migrantes sem documentos para os Estados Unidos. Também prometeu tarifas sobre a União Europeia e disse que em breve anunciaria tarifas recíprocas não especificadas. Trump ainda pretende adotar tarifas sobre semicondutores, petróleo e gás. Bom, esse já era um movimento esperado, que essa guerra de tarifas atingisse o Brasil. E para falar sobre as repercussões delas aqui e as movimentações do governo brasileiro nesse sentido, eu convido a Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo em Brasília. Fran, bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. E aí a gente tem agora, né, conforme esperado, essa movimentação do Donald Trump, taxando não necessariamente um país, mas um produto que é uma exportação expressiva para o Brasil, né, Fran? Quais são os desenrolares aí desse anúncio? Pois é, Dani, se a gente pegar somente a questão do aço, por exemplo, 48% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. Em 2024, falando em cifra, em dinheiro, representa aí 5,7 bilhões de dólares. Mas nesse momento, o que o governo quer é adotar cautela do ponto de vista de esperar qual vai ser esse anúncio de hoje, né? Já é dado como certo, obviamente, mas entender como vai vir esse anúncio, quais serão realmente as taxas corretas. E ainda um outro fator, porque no mandato anterior de Trump, né, ele chegou também a aumentar a tarifa da importação, mas acabou recuando. E a gente lembra também... Perdão. E a gente lembra também que durante esse ano ele também anunciou, né, durante esses dias, e também recuou em relação ao México, ao Canadá e também à Colômbia. Então, a ideia, pelo menos, o intuito digamos que do Itamaraty nesse momento é ter cautela e aguardar. Mas, obviamente, já tem aí cartas nas mangas, uma vez que isso já era falado por Trump desde a campanha eleitoral, né, Dani? Então, o Ministério de Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, por exemplo, já está mapeando que áreas podem ser afetadas e quais seriam as respostas adequadas. Eu lembro também que na semana passada, se eu não me engano, o presidente Lula falou, né, que se o Brasil for taxado, haverá reciprocidade, ou seja, taxar os Estados Unidos de volta. E uma das opções estudadas é até um dos projetos que vai ser enviado aí para o parlamento, que é de taxar as Big Techs, né? A maioria hoje não paga imposto e no movimento, o Brasil tentando fazer um movimento parecido com o que o Canadá está fazendo nesse momento. Ou seja, hora de esperar com cautela, ver como vai ser esse anúncio, mas o Brasil não deve assistir a tudo, digamos que de maneira passiva, deve responder em alguma medida, como esses outros países que eu citei. E essas taxações, essas respostas, né, já estão então sendo estudadas para o Brasil, para o governo brasileiro identificar ali onde essas retaliações podem vir, né? E também até dessa contra-retaliação, digamos assim, que o Trump já prometeu que vai fazer também, né? Assim, ele quer trazer essas taxas, quer cobrar essas tarifas aos países, mas ele também não quer que os países respondam a elas, né? E aí ele ameaça com ainda mais tarifas, então vira realmente uma guerra de taxas, uma guerra tarifária que, no fim das contas, prejudica mais a população do que tudo, né, Fran? E prejudica inclusive os próprios Estados Unidos, né? Sim. Então tem isso na conta também. Por isso que há essa ideia de esperar com cautela, porque como já houve recuo aí em relação a outros países, e o Brasil lembra muito da questão da Colômbia, né? Com Petro relacionada ao café, por exemplo. Então, assim,
fato é que a diplomacia brasileira não vai responder com, digamos, de imediato, sem antes saber o que vem de fato por aí. Um dos conselhos também ao presidente Lula que espere, né, que se não manifeste para falar sobre isso ainda, mas o governo, ele não quer ficar justamente nessa situação de vamos falar amém para tudo. Não, precisa responder justamente para criar aí, para se posicionar. Lembrando também, né, Dani, porque há muitas discussões ideológicas, mas do ponto de vista comercial, o Brasil sabe dessa importância, então há, digamos que já outras questões aí de uma espécie de contra-ataque, se for necessário, né? Então, a aposta aí é como que vai vir esse anúncio, em que parâmetros, para assim dar a melhor resposta. Porque na última vez, como você mesmo disse, houve um recuo, né, uma exceção do Brasil nessas taxas, mas agora a gente tem uma realidade um pouco diferente com a questão ideológica, com a questão do Lula e do presidente Lula e do presidente Donald Trump se entendendo ali em lados opostos da mesa, né, se entendendo como adversários políticos em algum nível. Então, isso promete aí dar muito pano para a manga, né, Fran? Assim, a gente entende que essas negociações podem acontecer, mas vão acontecer a um custo que pode ser alto, né? Exato, Dani. Então, assim, a gente tem esse momento, é um momento muito sério, né? Então, há essa expectativa em relação a esse anúncio e há várias outras... Para o Brasil também é um momento econômico, né, muito delicado, no momento em que há a questão da popularidade do presidente Lula sendo muito prejudicada em relação ao preço dos alimentos, a questão do combustível, a questão do dólar, inclusive, e há vários outros fatores, né, em relação à taxa Selic, a questão da inflação. Então, é realmente um momento delicado e por isso que o Brasil estuda essa resposta, digamos que conforme o que vier, porque uma taxação das Big Techs também, a gente lembra que isso levanta outras discussões ideológicas. Lembrando que um projeto a Haddad já apontou esse da taxação das Big Techs, né, como das prioridades, das 25 prioridades do governo ao longo de 2025 e 2026, mas há, claro, resistências aí, tanto na Câmara quanto no Senado, principalmente porque essa pauta acaba sendo contaminada por essa discussão ideológica que a gente fala. Bom, então a gente vai acompanhando aí o desenrolar dessa taxação, a gente vai entendendo ao longo do dia se o Trump, né, porque a promessa era para assinar isso hoje, então a gente ainda não tem essa resposta, mas ao longo do dia a gente vai acompanhando e, claro, trazendo informações para você, tanto no canal Tempo aqui no YouTube, quanto no portal tempo.com.br.